Olá, eu sou a aluna Laura Nogueira Lobo. Hoje eu vim gravar um vídeo a respeito dos ácidos nucleicos das enzimas, para a matéria de biologia. Eu vou começar explicando a respeito dos ácidos nucleicos. Bem, o que são ácidos nucleicos? A gente pode dizer que são macromoléculas constituídas por nucleotídeos, que seriam como os tijolinhos que são necessários para montar a estrutura dessas moléculas, e que são essenciais para toda célula, inclusive as procariontes. Por quê que são essenciais? Porque eles são responsáveis pela síntese das proteínas, que são essenciais também para o organismo, né, de forma geral. A gente pode dividir esses ácidos nucleicos em dois componentes, eles formam dois componentes, o RNA e o DNA. Mas antes disso, de se aprofundar nas diferenças entre cada um desses dois componentes, das diferentes estruturas de função, eu gostaria de explicar um pouco antes sobre os nucleotídeos. Bem, o que são nucleotídeos? Eles são, como eu disse, são os tijolinhos que vão formar a estrutura dessas macromoléculas. Eles são formados essencialmente por um fósforo, um fosfato, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, que podem ser de dois tipos, e por bases nitrogenadas, né? Então, vamos lá. O fosfato é a estrutura que não muda, independente se a gente está falando de DNA ou se a gente está falando de RNA. Não muda. O fosfato permanece. A pentose, ela pode mudar. No caso do RNA, ela é uma ribose. No caso do DNA, ela é uma desoxirribose, que tem um átomo de oxigênio a menos, o que permite uma estabilidade maior para a célula, né? E então são esses dois tipos, ribose e desoxirribose. Desoxirribose para o DNA, ribose para o RNA. E temos as bases nitrogenadas, que no caso do DNA são timina, guanina, adenina e citosina. E no caso do RNA, citosina, guanina, uracila e adenina. Eu não sei se eu repeti alguma base, mas de modo geral, tem as mesmas bases do DNA, tirando a timina e colocando a uracila no lugar. Beleza, a gente sabe que essas duas macromoléculas são constituídas por nucleotídeos, que são essas estruturas que eu acabei de apresentar aqui. Mas como que são construídas, né? Qual é a função? O DNA, inicialmente eu vou falar dele agora, porque ele é como se fosse o livro de receitas para a construção de proteínas e de tudo no nosso organismo. Ele é responsável por armazenar nossas características genéticas e é responsável pela hereditariedade. É uma molécula enorme que contém todas as informações do indivíduo. Ele é uma molécula complexa também, que em seres procariontes pode estar no nucleosídeo, que é a parte que em seres procariontes não tem núcleo, né? E nos seres eucariontes pode estar no núcleo, no cloroplasto e nas mitocôndrias. Bem, o DNA é responsável por armazenar essas informações e ele é construído por uma dupla hélice tridimensional, de caráter tridimensional, que é mantido pela ligação dessas bases nitrogenadas, que eu acabei de dizer anteriormente. A guanina sempre vai se ligar com a citosina e a timina sempre vai se ligar com a adenina. E elas vão formar, como a gente pode ver, tipo assim, no meio do DNA tem certas ligações, que seriam as ligações dessa base. E nessas ligações vão formar os códigos necessários para a proteína. Então, é uma molécula complexa, grande, que armazena as informações do indivíduo e tem ligações assim de dupla hélice. O que é o RNA? O RNA é composto por uma fita simples e ele tem a função de transcrever e de sintetizar as informações que estão escritas no DNA. A gente pode dividir o RNA em três tipos,
que seria o RNA transportador, o RNA mensageiro e o RNA ribossômico. Eu vou começar falando a respeito do RNA mensageiro para a gente poder ter uma certa cronologia nesses processos. O RNA mensageiro é aquele que é produzido no núcleo e ele vai trazer as informações do DNA, daquela molécula que armazena todas as informações, os códigos de proteína. Ele vai transcrever uma certa parte desse DNA para poder fazer uma proteína. Por exemplo, a gente precisa de proteína X. Onde que está no DNA? Onde que está o código para montar essa proteína? Está em tal parte do DNA. O RNA mensageiro vai lá e vai reproduzir esse código que está escrito no DNA. Ele vai reproduzir e vai enviar para o RNA ribossômico, para o ribossomo da célula, que é responsável por montar as proteínas. E aí, essa é a função do RNA mensageiro. E aí vai vir o RNA transportador. O nome é bem fácil de você assimilar a cada função. O que seria o RNA transportador? Bem, como dito anteriormente, o RNA mensageiro ele vai transcrever essas informações e vai direcionar para o ribossomo, que é responsável por montar as proteínas. Ele vai redirecionar para lá e aí o ribossomo vai ler, né? Vai ler o que precisa, né? Tipo assim, aqui precisa de uma adenina, aqui precisa de uma timina, aqui precisa de uma guanina para poder montar determinada proteína. E aí ele vai ler e vai solicitar para o RNA transportador trazer esses aminoácidos para ele. Então, o RNA mensageiro copiou o código do DNA, o RNA transportador vai conduzir esses aminoácidos até o ribossomo, onde ele vai ser, onde a proteína vai ser feita, onde a proteína vai ser montada, por assim dizer. E agora, por último, a gente tem o RNA ribossômico, que ele vai pegar esses aminoácidos que foram transportados pelo RNA transportador e o código que foi feito pelo RNA mensageiro, e ele vai unir essas duas coisas, como se tivesse uma peça, ele vai encaixar o lugar nessa peça, assim formando as proteínas, né? Que são essenciais para o nosso corpo, para o nosso funcionamento. E são isso, né? De modo geral. Eu vou ressaltar agora, de novo, as principais diferenças entre o DNA e o RNA. A gente pode dizer, o RNA ele é responsável por todo esse processo de montagem da proteína e o DNA é onde contém a receita para poder montar todas essas proteínas. A diferença, o DNA é uma dupla hélice e o RNA é uma fita única, né? O DNA é uma fita dupla e o RNA é uma fita simples. O açúcar do DNA e do RNA são diferentes. No DNA é uma desoxirribose, no RNA é uma ribose. E eles têm uma base diferente, que seria a timina no DNA e a uracila no RNA. Agora eu vou entrar no assunto de enzimas. O que são as enzimas? As enzimas são proteínas que catalisam os processos químicos no nosso organismo. Beleza, elas catalisam. O que é catalisar? Elas aceleram os processos químicos e elas diminuem a energia de ativação desses processos. Energia de ativação é aquela que a gente usa para fazer determinado assunto, né? Para tratar determinado assunto. Por um exemplo mais prático, a gente pode dizer que seria, por exemplo, eu preciso estudar para uma prova, eu não sei o conteúdo, meu amigo sabe. Se eu fosse estudar sozinha, eu demoraria mais tempo e gastaria mais energia para poder realizar esse processo. Com o meu amigo me ajudando, ele vai atuar como enzima, né? Que ele vai acelerar esse processo para eu poder realizar minha função. Bem, as enzimas, elas são super específicas, elas são uma proteína na fase terciária. Elas atuam em cima de um substrato específico em condições específicas. A parte da enzima onde a gente
onde se encaixa o substrato que ela vai atuar, que pode ser um lipídio, pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato, se chama sítio ativo. Então, a enzima é uma proteína que tem um sítio ativo que vai se conectar com o substrato. Esse substrato ele vai ser quebrado para poder realizar outras funções dentro do organismo. As enzimas atuam sobre um pH específico, sobre uma temperatura específica, sobre a concentração do substrato ou concentração das enzimas. A gente diz que elas atuam sobre um pH específico, em condições específicas, porque, por exemplo, nós temos enzimas na boca que são responsáveis pelo nosso processo de mastigação e temos enzimas no estômago também. O pH da boca é um pH alcalino e um pH do estômago é um pH ácido. Então, se o nosso estômago não tiver em condições de pH normais, que seria ácido, ele vai acabar não tendo, as enzimas não vão acabar tendo essa eficiência toda que elas deveriam ter. Isso também vale para as outras condições, por exemplo, da temperatura e para a concentração do substrato também. O que seria isso? Concentração do substrato seria basicamente, eu como uma colher de arroz. Aí beleza, as enzimas vão lá e vão digerir essa colher de arroz. As enzimas do estômago. Se eu comer 3 quilos de arroz, eu vou ficar super empazinada, porque as enzimas não foram suficientes para poder digerir todo esse substrato. Então, é uma relação de equilíbrio. Precisa ter substrato, o normal, para as enzimas poderem digerir, e também precisa ter enzimas para poder tratar esse substrato. Se um desses dois for de menos ou for de mais, vai acabar atordoando esse processo. As enzimas podem ser constituídas também, não somente de proteínas, elas podem ter uma parte em cima aqui, que aceleraria esse processo, pode ser um sal mineral, pode ser outra proteína, pode ser uma vitamina, que seria como se fosse o gerente, né? As enzimas já iriam trabalhar para fazer determinado processo químico, acelerar determinado processo químico, só que com esse componente anexado a elas iriam trabalhar de forma mais eficiente. Por exemplo, você está trabalhando em um setor, aí você pode acabar se distraindo, pode acabar não realizando o trabalho de forma tão objetiva. E quando chega um gerente, um subchefe, ou até mesmo o chefe, as enzimas você vai trabalhar de forma mais potente. É o que acontece com as enzimas também. Então é isso. Esse foi meu vídeo sobre enzimas e ácido nucleico. E